Será que a Ordem 66 teria dado certo se ela tivesse acontecido durante a época da Velha República, gente? Pra gente ter certeza se isso teria dado certo ou não, a gente tem que analisar primeiro, comparar com os Jedi da Era da República, a Era das Prequels. Esses dois tipos de Jedi, apesar dos dois estar dentro da mesma ordem, o estilo de vida e até mesmo a filosofia de vida que eles tinham eram completamente diferentes. O Jedi da Velha República não era o seu guardião da paz. Esse Jedi, ele sim era um soldado, era um Jedi guerreiro. A turbulosa Era da Velha República era repleta de guerras e conflitos com os Sith, que inclusive durante essa época não estavam na regra de dois. Isso significava que existiam literalmente exércitos de Sith lutando contra exércitos de Jedi. O Jedi da Velha República, desde criança, antes mesmo dele se tornar um cavaleiro Jedi, ele já era um especialista em combate, já era um especialista em guerra. Esses Jedi desde jovem viviam em conflitos constantes contra os Sith. Eles precisavam aprender o mais rápido possível, e isso significa que um jovem Jedi durante aquela época já era um especialista não só no uso da força, mas até mesmo no combate com o sabre de luz. E essa necessidade é devido à necessidade da sobrevivência. Os Jedi durante essa época utilizavam até mesmo armaduras, não como Obi-Wan Kenobi, que utilizava algumas partes de armadura clone, mas esses Jedi durante a Velha República utilizavam armaduras completas, armaduras feitas para resistir ataques com sabre de luz e até mesmo múltiplos tiros de blaster. Lutando contra o Sith, que a gente pode argumentar aqui que é possivelmente o inimigo mais traiçoeiro que uma pessoa pode enfrentar na galáxia, os Jedi da Velha República estavam acostumados com armadilhas, estavam acostumados com a traição, estavam acostumados com a enganação, com táticas que os Sith utilizam com frequência. Táticas não só de combate físico, mas também o combate psicológico. Esses Jedi durante essa época, a Velha República, eles estavam muito bem preparados e muito bem equipados para resistir exatamente esse tipo de estratégia Sith. Até mesmo as formas de combate dos Jedi da Velha República era completamente diferente dos Jedi da Era da República, da Era das Prequels. Formas de combates mais agressivas, como por exemplo o Ataro, a forma de combate do Qui-Gon Jinn e do Mestre Yoda, uma forma de combate muito ágil, veloz, repleta de acrobacias e também agressividade, assim também como a forma de combate de Emsou, que é a forma de combate do Anakin Skywalker, a forma 5, uma forma caracterizada especialmente por ataques que parece que você está atingindo seu oponente com um martelo, ataques repletos de força. E até mesmo por incrível que pareça, os Jedi dessa época da Velha República eram acostumados com a forma de combate Juyo, que é a forma de combate do Sith. Então eles estavam muito bem preparados para o combate. Em contraste, os Jedi das Prequels, a forma de combate mais comum durante aquela época era a forma de combate do mestre Obi-Wan Kenobi, a forma 3, o Sorizo, a forma de defesa. O papel dos Jedi durante a Era da Velha República era um papel muito diferente dos Jedi da Era das Prequels. O Jedi da Velha República tinha colocado seu papelzinho de diplomata, mantedor da paz, a pessoa que soluciona problemas e tenta manter a paz entre as pessoas e as nações e os planetas. Ele tinha colocado isso de lado para se tornar uma pessoa estritamente militar, um general durante uma guerra contra os Sith. Então até mesmo a mentalidade, a filosofia dentro da Ordem Jedi, nessa época da Velha República era muito diferente. Durante a Velha República existia uma separação muito maior entre o governo da República e os Jedi. Isso significava que os Jedi durante essa época tinham uma independência muito maior. Eram muito mais flexíveis, eram muito mais imprevisíveis, eles tinham mais autonomia sobre a sua própria ordem. Esse pensamento diferenciado, desde o início aqui, já faria com que eles capturassem, percebessem, né? Sentissem no ar a mudança de vento ali com o Palpatine muito antes dos Jedi da Era das Guerras Clônicas. Esse Jedi mais independente, agindo de uma forma mais cinzenta em relação à força, era um Jedi que era muito mais Qui-Gon Jinn, um Jedi muito mais conectado às correntes da força, um Jedi muito mais conectado ao presente, um Jedi mais atento. O que isso faria na prática é, mesmo supondo que os Jedi não sentissem Palpatine, a sua corrupção, as suas garras ali na República, o que vários deles, sem sombra de dúvida, teriam sentido muito antes da Ordem 66, isso faria que no momento que a Ordem 66 fosse executada, esses
Jedi também no campo de batalha, ele estaria muito mais atento. Sim, realmente, grande maioria deles também estariam separados em planetas isolados, assim como aconteceu durante a Era das Guerras Clônicas, mas ainda assim esse Jedi seria muito mais atento, um Jedi muito mais psicologicamente preparado, como foi dito, para uma emboscada, uma traição, uma virada repentina de alianças, que é exatamente o que aconteceu com os soldados clones. Apesar disso, esse Jedi da Velha República ainda assim ele teria uma grande desvantagem. A virada que aconteceu com os soldados clones, a sua mudança de aliança repentina, ela não foi algo emocional, não é algo tão fácil de sentir através da força. Foi algo muito mais robótico, mecânico, sintético. Afinal de contas, foi feito até mesmo através de um biochip, um pequeno chip orgânico que existia dentro dos cérebros dos clones. Isso significa que essa mudança sim seria um pouco mais difícil de ser sentida, o que resultaria infelizmente no final em várias mortes, assim como aconteceu durante as Guerras Clônicas. Porém, assim como também aconteceu durante as Guerras Clônicas, a gente teve alguns sobreviventes, e com o Jedi da Velha República, no caso deles, a gente teria muito mais sobreviventes. No momento do ataque, esse soldado, esse Jedi da Velha República, ele estaria equipado com armadura desde o início. Ou seja, em vários casos onde um Jedi foi atingido por simplesmente um tiro que completamente desbalanceou, desequilibrou aquela pessoa, o Jedi da Velha República ele aguentaria muito mais tempo lutando contra esses soldados clones. A armadura não garante uma invencibilidade, mas garante ali 1, 2, até mesmo 3 tiros de blaster, onde o Jedi consegue sobreviver, matar os clones e fugir no final. Esse Jedi da Velha República, também com a mentalidade, um psicológico diferente, seria um Jedi muito mais agressivo que os Jedi da Era das Guerras Clônicas. Esse Jedi, entre aspas, mais cinzento, seria um Jedi com a paciência muito mais curta. Em casos, por exemplo, como o caso da Ahsoka Tano, onde ela teve dó, teve piedade dos clones que viraram contra ela durante a Ordem 66, o Jedi da Velha República ele não teria a mesma paciência e ele não teria a mesma piedade. Ele atacaria com tudo, ele iria completamente em cima dos clones até eliminar a última pessoa. Até mesmo os feitos com a força desse Jedi da Velha República eram superiores aos Jedi da Era das Guerras Clônicas. Era um Jedi muito mais experiente com o controle da mente, a meditação de batalha, a cura da força era uma habilidade muito mais comum durante a Velha República, e até mesmo usos da telecinese que seriam considerados agressivos até demais, quase o lado sombrio para os Jedi da Era das Guerras Clônicas, como por exemplo usos da telecinese que causavam até mesmo terremotos. A agressividade em geral desse Jedi da Velha República, a preparação mental, psicológica, mais atento, preparado para emboscadas do Jedi da Velha República, mais habilidoso com o sabre de luz e mais habilidoso com o uso da força desse Jedi da Velha República, transformaria esse Jedi em comparação com o Jedi das prequels em basicamente um deus no campo de batalha, e ele seria, na minha opinião, quase indestrutível em comparação e seria um completo caos para o Palpatine. Mas deixa aí nos comentários, gente, como é que você acha que seria o Jedi da Velha República contra os soldados clones? E se você gostou do vídeo, cara, seja um bom guerreiro, curta e se inscreva, hein? Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.